Davi tá puto, hein? O homem tá muito, mas muito pé da vida com o Taco Nada. Detalhe, o Taco Nada já estava sendo adiado há mais de uma semana, né? Teve toda aquela confusão que, inclusive, resultou aí em toda a briga que culminou com a expulsão da Vanessa. Não vamos esquecer desse detalhe, né? Porque isso já estava sendo previsto para acontecer. Olha o tempo, olha o tempo. Inclusive o Boninho falou sobre isso. Inclusive ele falou que o Taco Nada agora vai ser só arroz, feijão, goiabada e só. E o detalhe de tudo isso é que a prova de hoje vai ser uma prova de resistência. E aí eles vão fazer uma prova de resistência praticamente sem energia. Eu acho que vai ser interessante de ver, né? O Boninho ainda não falou pra gente como é que vão ser os próximos dias no BBB. Ele não disse pra gente se vai ter VIP, se vai ter xepa, se no próximo líder as coisas vão voltar ao normal. Mas isso aí já tá um pouco claro pra gente. O Taco Nada não vai ser só um dia, vai ser vários outros dias. A gente só sabe o que ele falou no vídeo dele no Instagram. O Taco Nada vai ser só isso: arroz, feijão e goiabada. Vejam vocês mesmos o Boninho falando sobre isso. Vejam vocês mesmos o Boninho relatando como vai ser o Taco Nada. Pois é, eles estavam muito perto de chegar no Taco Nada e aconteceu. Agora é perrengue e se preparar, porque amanhã tem uma prova longa. Mas arroz, feijão e goiabada, garantido. Eu ficaria tranquilo. Mas vamos ver como é que vai a galera reagir. Bom. E eu acho que o Davi vai ser um dos mais afetados por isso. Porque vocês sabem que o Davi tem essa coisa de fazer comida, vocês sabem que o Davi tem essa coisa de mexer muito com os alimentos e tal. E ele foi um dos que mais ficou revoltado com o que aconteceu. O detalhe disso tudo também é que a Fernanda foi a responsável por levar a casa pro Taco Nada. E tudo aconteceu porque a Fernanda entrou dentro da casa com uma taça de vinho, algo que ela não podia fazer. Para quem não lembra, esse foi o momento aqui. Ela entrou lá no quarto dos gnomos, ela estava com uma taça na mão, saiu do quarto dos gnomos com esta taça na mão, voltou para a festa com essa taça na mão, e aí começou a conversar com todo mundo como se ela não tivesse feito nada, ou como se nada tivesse acontecido, interagiu, e aí veio a primeira estalecada. A primeira estalecada da Fernanda, e aí a Yasmin perguntou assim: mas você falou alguma coisa de errado? Você fez alguma coisa de errado? A Fernanda não lembrava o que ela tinha feito, ela não lembrava o que ela tinha acabado de fazer. E aí pouco depois disso veio o PEM. Todos estão com Taco Nada. Gente, as reações no primeiro momento do Taco Nada foram de felicidade. Sério mesmo, eles foram de felicidade. Vocês já imaginaram uma pessoa que ficou bem feliz com o Taco Nada, né? Vejam esta pessoa muito feliz com o Taco Nada. A Alane estava felicíssima com esse Taco Nada, estava felicíssima porque ela conseguiu o objetivo dela. E aliás, não foi só ela que ficou felicíssima com esse aviso do Taco Nada não, viu? Teve uma outra pessoa que rebolou quando esse Taco Nada começou. E esta pessoa, vocês sabem, era a Yasmin. Ela rebolou, estava muito feliz da casa chegar no Taco Nada. Era o objetivo dela acontecer isso na semana passada. Só que, infelizmente, o negócio vai ter que durar por mais alguns dias. E aí, um vacilo pequeno foi o que levou a casa a chegar nesse Taco Nada. E aí causou um certo estresse ali, tá um certo incômodo na situação, tá um certo incômodo lá. Eles estão realmente muito incomodados com essa situação.
Aí, lá na festa do BBB, teve um momento que a Yasmin estava conversando com a Pitel, estava conversando com as meninas, estava falando lá sobre essa coisa do Tá Com Nada, como isso aconteceu, porque afinal já era algo que estava previsto mesmo para acontecer, era algo que eles já esperavam. A Pitel falou, inclusive, para Yasmin, que o vacilo de toda a casa foi justamente comemorar o Tá Com Nada, que não havia por que comemorar esse Tá Com Nada nesse momento. Fica parecendo uma provocação. A Yasmin disse que pelo menos eles foram pro Tá Com Nada em um momento de festa onde eles podem comer de tudo até o fim da festa. Aí a Yasmin comentou com a Pitel que a Alane ficou muito feliz de ter levado a casa pro Tá Com Nada. E aí, essa situação de alimentação bastante restrita dos brothers, obviamente vai acirrar o clima de embate na casa. Até porque foi a Alane quem causou mais vacilos, que acelerou o processo do Tá Com Nada. E não adianta ela fingir que isso não é com ela, porque é com ela. Foi a Alane quem acelerou isso, foi a Alane quem causou, foi a Alane quem levou isso e tal. Como ela ficou muito feliz com esse Tá Com Nada, a Yasmin já disse, a Fernanda tomou o meu lugar. Era para eu ter feito isso, era para eu ter causado essa situação. Mas no fim, não foi exatamente assim que aconteceu, né? Aí deu a manutenção interna e eles ficaram ali fazendo várias e várias especulações. A Raquel disse, então era isso que o Brasil estava querendo. Eles associaram aquele recado do Lázaro Ramos com o Tá Com Nada, e aí foi o momento que eles caíram a ficha. Era isso que o Brasil queria, e a Plantana disse que tinha que ser o outro grupo da casa para causar essa intriga em cima deles. Aí a Yasmin já foi lá e disse que o Tá Com Nada estava acontecendo justamente na liderança do Buda, e que ela gostou, porque agora estava acontecendo algo bem diferente dentro da casa. Só que aí a Yasmin se deu conta que não tinha mais o cigarro dela, que não tinha mais o que ela pudesse fazer ali, o chuchu dela. E ela fez uma cena ali, meu chuchu, meu chuchu, meu chuchu. Pois é, o chuchu dela foi tomado também. Aí depois a Fernanda tava lá, chateada, ela desabafou com a Pitel sobre uma situação que ela estava vendo acontecer ali na frente dela, que era justamente o Bila estar conversando com a Alane. Aí a Fernanda ficou chateada porque o Bila insinuou que ela estava carente, aí ela disse que ela não estava carente e que ela ficou bastante incomodada com a longa conversa que o Bila teve com a Alane, após eles dizer ali dentro que eles já se desculparam, mas aí ela disse que isso tudo foi jogo e tal. A situação foi bem complicada para Fernanda. Ela estava muito chateada com o Bila e disse que incomodava ela bastante o Bila ficar conversando com os adversários e os inimigos dela. Aí o Bila tava conversando com a Alane jogou na cara do Bila que a Fernanda não vê ele como amigo, mas apenas como um aliado, e que é isso que a Fernanda quer. Os dois estavam jogando pebolinha ali, a Alane tava conversando ali. Aí o Bila disse que ele só joga mesmo, que ele tem, mesmo que ele tivesse essa proximidade com a Fernanda e com o Buda, ele joga só, ele não tem a parceria com ninguém ali. Só que aí a Alane disse que nunca viu o Bila jogando sozinho e que quando uma pessoa sai no paredão, novos grupos acabam se formando na casa e que ela não vê que o Bila esteja realmente 100% sozinho, como ele diz. Aí ela lembra que vê ele sozinho em alguns momentos, quando ele tá comendo, quando ele tá andando pela casa, por aqui, por ali, no canto dele, quando ele tá na piscina, mas que no jogo ela vê o Bila muito mais próximo do Buda e da Fernanda. Aí o Bila lembrou também que ele fica bastante sozinho na academia, na piscina, e que, por outro lado, ele disse que quando ele foi falar sobre um possível novo participante com a Alane, alguém estava perguntando sobre a amizade, se ele estava formando uma nova amizade com a Alane. Aí a Alane disse para ele
que achou que o Bila era o fofoqueiro da casa, que ela realmente queria saber quem é que tinha falado para ela essa informação. Aí o Bila disse que ele consegue conversar com todas as pessoas da casa, que ele consegue interagir normalmente com todas as pessoas da casa, ele só não consegue jogar junto com elas. Aí a Alane diz que a Fernanda, de fato, não tá se preocupando com uma amizade com o Bila, que ela só tá realmente preocupada com ter mais um aliado, mais um númerozinho ali na hora de jogar. E a Alane, de fato, não tá tão errada nessa visão. O Bila é mais um volume de votos ali pro pessoal dos gnomos, do Puxadinho, que agora estão jogando junto, né? Não vamos negar que isso não seja realidade. E aí, todos entraram na casa quando foi liberado, se depararam com a tela do Tá Com Nada, eles começaram a remexer em tudo ali dentro, foram nos armários da cozinha, abriram a geladeira, estava tudo vazio, abriram os armários, estava tudo vazio, e eles perceberam que os alimentos foram confiscados. E aí não tinha mais nada o que fazer, né? Tudo já foi embora, tudo realmente tinha acabado. E aí depois o Bila terminou a conversa dele com a Alane, os dois fizeram aquele negócio ali de amizade, aqueles negócios que eles fazem ali dentro. E aí o Bila foi procurar a Fernanda. Ele foi procurar não para contar o que ele tinha acabado de conversar com a Alane, mas para dizer para ela que estava tudo bem, que não tinha nada demais ele conversar com a Fernanda. Só que a Fernanda já não tinha gostado de ver ele conversando com a Alane. E aí a Fernanda falou que não gostou mesmo dessa atitude. Aí o Bila disse pra Pitel pegar uma bebida pra Fernanda, pra ver se a Fernanda ficava melhor e tal. Aí ele pediu, traz uma bebida forte aqui. Aí a Fernanda rebateu e disse que não queria uma bebida forte. Aí ela disse que ela realmente ficou muito chateada com essa atitude do Bila. Aí o Bila disse pra ela que não foi uma conversa, que não foi nada demais e que era pra Fernanda parar de ter ciúmes dele conversando com outras pessoas da casa. Aí depois dessa conversa toda, veio pra mim um dos maiores momentos da noite, que foi justamente o Davi atrás da Isabelle. Essa conversa do Davi com a Isabelle é o mais do mesmo, mas agora ele colocou um temperinho a mais ali. Ele contou para Isabelle sobre a relação dele com as fadas. E ele entendeu que as fadas não estão priorizando ele de fato. Ele lembrou que as fadas se afastaram dele, achando que ele fosse ser eliminado na terça-feira passada. E aí ele começou a dizer que ele amava a Isabelle. Eu te amo, Isabelle. Não sei quantas vezes ele repetiu eu te amo, Isabelle, para ela. Mas foi meio chato da gente ouvir ele repetindo a mesma coisa. Deu um abraço nela, aí começou a se declarar pra ela. Aí a Isabelle falou, eu amo a sua vida. E aí vocês sabem, a conversa dos dois é muito mais do mesmo, é muito chata, ela não sai muito no lugar. Agora o que interessa pra gente aqui nesse vídeo é esse ponto. O Davi se deu conta que depois do Sincerão, as fadas se afastaram dele. Mas aí quando ele voltou do Sincerão, voltaram a se aproximar dele. Olha só, ele foi um gênio, né, de descobrir isso, né, que as pessoas se aproximam por interesse. Aí o Davi contou para Isabelle que ele compreendeu que ele não é prioridade do Matheus e que antes dele o Matheus prioriza as meninas, mesmo o Matheus estando no pódio dele. Aí o Davi diz que ele vai priorizar as pessoas que priorizam ele e que ele fez essa pergunta para o Matheus para saber qual era o pódio dele. E aí o Davi descobriu que o Matheus tem essa proximidade com as meninas. Aí ele fez um plano assim mirabolante, mas não é um plano inédito, para o top 5. Ele disse que se chegar no top 5, obviamente, o Matheus vai tentar eliminá-lo no jogo para chegar na final. Aí a Isabelle diz que o Matheus e as meninas estão muito mais próximos desde que a Denisiane saiu, então a Alane ocupou o lugar que era da Denisiane no pódio do Matheus. Aí a Isabelle conta, seria até estranho se o Matheus priorizasse você antes dos outros. A Isabelle lembra que essa aproximação do Davi com as meninas aconteceu de forma natural, mas que eles ainda vão se priorizar e que eles ainda vão estar acima dos outros.
Aí a Isabelle disse que é natural que isso aconteça pela proximidade deles do começo do jogo. Aí o Davi diz que ele não sabe se ele realmente pode priorizar o Matheus, sabendo que o Matheus não vai priorizá-lo. Aí a Isabelle disse para ele não vai te priorizar agora e ele não tem nenhuma obrigação com você. Aliás, ninguém tem obrigação com ninguém aqui dentro. Aí o Davi diz que uma vez chegando no top 5, o Matheus vai tentar eliminá-lo e que ele já tá pensando nisso agora, antes de chegar lá primeiro. Aí ele contou pra Isabelle o plano que ele armou pro top 5. Ele disse que sim, ele vai chegar nesse top 5 junto com a Isabelle, e que a Isabelle tá no pódio dele, mas o Matheus não tava mais no pódio dele. Aí o Davi lembra que ele tá em 4º lugar nas prioridades do Matheus. Aí a Isabelle disse pra ele assim: se você tivesse mais contato com outras pessoas, talvez o Matheus nem colocasse 4º lugar pra você, e talvez você também, se tivesse contato com amizade com outras pessoas, você também pudesse colocar o Matheus em seu 4º lugar. Aí o Davi diz que ele não vai mudar a amizade que ele tem com o Matheus e com as meninas, mas que ele entende que não dá mais pra priorizar, porque ele sabe que elas não fariam o mesmo por ele, né? Que conclusão magnífica o Davi chegou. Eu pensei que ele já tinha pensado e descoberto isso muito tempo antes. Aí a Isabelle perguntou assim: como é que você pretende separar as coisas? Como é que você pretende separar a amizade de jogo? Como é que você pretende diferenciar as coisas? Aí o Davi disse que ele não vai mudar a relação que ele tem com o Matheus e as meninas, mas que ele vai avaliar a situação, ele vai avaliar como tudo vai chegar, e aí, dependendo, ele pode botar uma imunidade, pode priorizar ou não, dependendo de como o jogo vai se formando. E aí ele contou para Isabelle o plano mirabolante que ele armou, que se ele chegar no top 5 e ele for o líder, ele vai mandar a Isabelle direto pro paredão e deixar Matheus, Bia e Alanis votarem entre si. Detalhe, isso já foi usado, já aconteceu no BBB 10. A Fernanda, no BBB 10, mandou o de César e fez com que o Dourado fosse o mais votado para ir pro penúltimo paredão da temporada, se eu não me engano. Aí ele diz que ia fazer isso para proteger a Isabela, para forçar esse voto entre eles, e que o Brasil sabe que ele quer que a Isabelle chegue junto com ele na final e que eles não iam tirar a Isabelle nesse momento. Aí depois ele fez uma declaração de amor para ela, disse que amava ela, fez toda uma declaração de amor para ele. Vocês sabem, aquele looping de sempre. Só que aí, quando ele declara esse amor pra ela, ele também disse que ele tem bastante ciúmes dela também. E aí fica meio difícil a gente entender aonde é que o Davi quer chegar com esses ciúmes. Eu pelo menos estou em dúvida aonde é que o Davi quer chegar quando ele afirma todo esse amor pela Isabelle. Eu ainda estou muito nessa dúvida se isso é uma amizade, se ele está confundindo as bolas, se ele ainda está achando que pode ser uma coisa além de amor, de uma amizade, aliás, se for uma coisa mais ali, atração física, sexual. Eu acho que o Davi precisa deixar isso bastante claro na cabeça dele. Eu acho que ele tá um pouquinho confuso, não sei vocês. E aí, depois da Fernanda ter visto o Bila com tudo isso, chorou ali com a Pitel, aí disse que ela estava muito chateada com essa situação do Bila, ela ficou também muito chateada com essa situação do Taco Nada, que foi ela que acabou causando. Aí ela começou a chorar pra Pitel por causa do Bila conversando com a Alane, disse pra Pitel que ele não podia ficar conversando com as adversárias dela e tal. E aí ela disse: eu tô chegando no meu limite, não tô aguentando mais, eu tô chegando no meu limite. Aí a Pitel disse que tá tudo bem você chegar no seu limite, tudo bem você estourar um pouquinho, mas quando você chegar lá, a gente vai dar um jeito de tirar você desse limite, a gente vai dar um jeito de te ajudar pra você ficar bem. E aí eles estavam conversando ali, depois o Buda se aproximou, e aí eles comentaram a reação da Alane quando descobriu que a casa estava no Taco Nada. A Pitel lembrou que a Alane ficou muito, mas muito feliz
em saber que a casa estava no Tacunada e que foi justamente na liderança do Buda. E aí a Pitel comenta que a Alane é uma das principais causadoras do Tacunada, porque ela é a líder dos vacilos da temporada que fizeram a casa chegar nesse estado. Aí a Pitel disse que a Alane vai querer transformar isso em algo bem pequeno, em algo muito maior do que deveria ser. E aí o Buda disse que vai dar uma merda muito grande na convivência quando passasse a festa. E de fato ele não estava tão errado assim. Aliás, não é só ele que estava errado, né? Muita gente lá também estava errado. A Pitel também estava falando a mesma coisa. A situação ali não vai ficar legal. Aí depois teve essa conversa da Yasmin com a Lady, com a Plantana. E aí elas estavam falando das tretas que vão acontecer na casa por causa do Tacunada, que de uma certa forma eles esperavam que fosse acontecer, mas que isso foi acelerado por causa de um vacilo da Fernanda. Aí a Plantana disse que muito provavelmente vai ter muita briga e muita discussão por causa do Tacunada quando passasse a festa. Eu achei até que o Boninho fosse acabar com a festa ali mesmo no anúncio do Tacunada, mandar todo mundo parar de comer, tirar tudo dali. Não, o Boninho deixou eles ainda comerem bastante na festa, tanto que não sobrou nada lá. Aí a Yasmin disse que provavelmente vai ser o Davi que vai implicar com todo mundo, que vai brigar com todo mundo ali dentro por causa de comida. Detalhe que a Yasmin não estava tão errada assim. Aí a Plantana disse que para ela o Alegrete vai ser outro que vai causar muita confusão por causa de comida, que ele também não gostou da comida ter acabado. Aí a Yasmin disse que a Alane estava agindo de uma forma a não aceitar que tinha sido ela a culpada por levar a casa pro Tacunada. Aí a Plantana disse que a Alane agora vai querer crescer pra cima da Fernanda, porque a Fernanda foi o que causou o vacilo final nessa história toda. Aí teve uma conversa da Fernanda com o Bila. E sim, é uma conversa do mesmo de sempre. A Fernanda tentou querer saber o que o Bila tinha falado mal dela pros outros. E aí ela tentou extrair essa informação do Bila, tá? É o mesmo papo chato de sempre, a mesma coisa que vocês já estão acostumados. A gente vai falar de um ponto específico dessa conversa deles. O Bila estava falando lá sobre o jogo, sobre eles não deixarem o jogo confortável para o Davi, para eles fazerem a mesma coisa que o Davi está fazendo. E aí ele também falou, um dos maiores problemas da casa aqui do BBB é que as pessoas tendem a interpretar as coisas pelo lado errado delas. Aí ele conta que no meio da confusão, o Davi não pediu um beijo para a Lady, mas sim, a Lady se aproximou dele, ficou peito a peito e o Davi perguntou, você vai me beijar? Meio que numa provocação mesmo, e que a Plantana e que outras pessoas interpretaram mal que esse jogo fosse acontecer. Aí ele falou que se o Davi fica no Big Fone, eles precisam ficar no Big Fone. Que se o Davi fica lá fazendo comida e limpeza, eles precisam fazer a mesma coisa. Aí a Fernanda disse que o jogo não é só limpar a louça, limpar a casa, lavar a louça. E que é outras coisas também, que eles precisam focar em outras pessoas. Aí o Bila estava dizendo que esse movimento que a Lady fez contra ele ali dentro, para votar nele, vai se voltar contra ela. E o Bila não tá tão errado quando ele afirma isso. Ele realmente não ficou satisfeito com toda essa confusão. Aí a Fernanda disse que eles precisam se focar em outras pessoas nesse momento, porque tem muito mais pessoas ali que estão muito mais confortáveis que o Davi nesse jogo. Aí o Davi entrou dentro da casa, ele ficou chocado de descobrir que não tinha nada. Ele ficou incrédulo quando ele abriu os armários e descobriu que não tinha comida. Ele abriu a geladeira, abriu todos os armários, procurou tudo aonde ele pudesse ver se tinha comida e não tinha nada. O Davi ficou muito, mas muito indignado com a falta da comida e não tinha nada. Não tinha feijão, não tinha arroz, não tinha goiabada, só tinha água na geladeira.
E aí ele foi lá pro banheiro e reclamou: porra, só tem água aqui, não tem nada pra gente beber, isso aqui vai dar uma merda. Aí disse o Davi pras meninas desse momento: eu acho que esses caras não vão dar comida, mano. Isso aí vai dar merda. Comemorando que essa porra tá sem nada. Isso vai dar merda, porra. Não tem uma farinha, não tem um ovo. Deixaram a gente sem nada, rapaz. Cara, o Davi ficou muito revoltado com essa situação, mas muito revoltado com a situação do Tacunada que a Fernanda causou. Ele quis culpar a Fernanda pelo Tacunada, quis dizer que ela era a culpada. Aí a Isabelle falou: é o Tacunada, realmente não tem nada aqui. Aí a Bia perguntou pra ele: você ainda não tinha visto os armários? Você não tinha prestado atenção nisso? E aí ele disse que foi só agora que ele se deu conta disso. Ele ficou tão revoltado que ele acabou indo dormir. E aí ele ficou mesmo dizendo, se repetindo ali: como é que eles vão deixar a gente sem nada aqui dentro? A culpa toda é dela. E tomara que não venha só arroz e goiabada amanhã. Ele queria que de fato ficasse no jejum total. Mas não vai ser isso que vai acontecer, né? E aí ele continuou revoltadíssimo com a Fernanda, revoltadíssimo com todo mundo. E ele percebeu que as pessoas estavam comemorando o Tacunada, que eles estavam curtindo, porque o Tacunada estava acontecendo. Enfim, era uma coisa que ia acontecer, a gente já sabia que isso ia acontecer em algum momento, até pela forma como eles mesmos estão conduzindo a situação lá. Eles arrumavam vacilos um atrás do outro. Inclusive os aliados do Davi são os que mais causam esses vacilos. Então é muita hipocrisia da parte do Davi querer colocar a situação única e exclusivamente como culpa da Fernanda. O último PEM foi dela, de fato. Mas a culpa não é dela. Ela fez uma situação inocente. Ninguém imaginava. Ela, aliás, não imaginava que entrar com bebida dentro da casa ia causar o Tacunada. Ela levou uma estalecada de 50 estalecas e levou a casa pro Tacunada. A situação não é tão grave assim quanto eles imaginavam. E aí lembram que eu falei no outro vídeo sobre a Lady querer conversar com a Alane ou tentar conversar com a Bia e puxar a Bia pro lado delas? Enfim, durante a festa, a Lady, que antes tinha dito: pois eu vou fazer isso, pois eu vou me intrometer no jogo do Davi, não sei o que, durante a festa ela arregou. A Lady não foi atrás de conversar com a Bia, a Lady não foi atrás de conversar com a Alane. A Lady, depois de ter feito essa promessa, da mesmo jeito que ela tinha feito a promessa de jogar as roupas do Davi na piscina, ela não cumpriu, ela arregou. E aí a Alane percebeu que enquanto elas estavam dançando ali no palco, a Lady ia se afastando delas. A Lady não tinha coragem de conversar com elas. A Lady, aliás, nem queria conversar com elas. Mas foi isso que ela percebeu. Toda vez que a Lady chegava perto, que elas iam pro palco, aliás, a Lady se afastava e ia pro outro lado, né? Foi bem isso aí que aconteceu. Aí, no meio dessa festa toda, a Yasmin se deu conta que não tinha mais o chuchu dela. Ainda assim, começou a dançar, começou a sensualizar ali e tal. E pouco depois, a Fernanda voltou pra festa e contou pra Pitel a conversa que ela teve com ele. Aí ela falou pra Pitel que o Bila tá muito focado numa pessoa só. A Fernanda contou pra Pitel, aliás, que a conversa que ela percebeu que o Bila tá muito focado no Davi. A Fernanda disse que eles têm que pensar sim no jogo, não só do Davi. Eles têm que pensar no jogo da Giovana, no jogo do Alegrete, no jogo da Bia, no jogo da Alane, no jogo de todo mundo, adversários ou não. Aí ela falou: eu até concordo que a gente não pode deixar o jogo tão confortável pro Davi, que se o Davi ficar de plantão no Big Fone, a gente também tem que ficar de plantão lá. Só que aí a Fernanda foi falar pra Pitel que as estratégias para minar com o Davi e o grupo das fadas é muito mais do que fazer aquilo que o Davi faz ou que as fadas fazem, que é lavar a louça, fazer comida,
que é limpar a casa. A Fernanda conta que eles precisam sim saber como é que as outras pessoas vão estar no paredão, se as pessoas têm condição de ir, de voltar de um paredão. Aí ela cita inclusive pessoas do lado deles. Ela fala que gostaria sim de ver a Giovanna Plantana no paredão, para saber se ela iria ou se ela ia voltar, se ela iria ser eliminada ou não. Aí a Pitel diz que eles precisam realmente fazer essa movimentação. Ela diz que ela só vai sair depois que uma galera sair dessa casa. E que ainda tem muita gente lá dentro vivendo só em sombra e água fresca. E que por mais que ela veja que isso está acontecendo com os aliados deles, eles também precisam mexer com essas pessoas. Eles também precisam fazer isso acontecer pro lado deles. Não pode ficar só no lado dos adversários. Eles precisam, de alguma maneira, dar uma mexida nesse jogo. Mas, obviamente, os adversários vêm primeiro na lista de prioridades. Para só assim esse vento aí que ela cita começar a chegar em cima deles e soprar para eles. Aí elas estavam conversando que a questão do Davi, de continuar colocando ele no paredão e tal, pode parecer chato e tal, que pode botar que uma hora ele sai e que se ele não sair, tá tudo bem também, porque vão 3 pessoas pra final e 3 pessoas vão ter que chegar lá mesmo e tá tudo bem se uma delas for o Davi. Mas pelo menos elas tentaram mexer nesse jogo e que antes do Davi também tem outras pessoas para irem do jogo. A Pitel falou ainda que tem muita gente que dá para ser testada no paredão, que dá para chegar lá, que dá para ir pro paredão, que dá para saber se vai ou não e que tem muito mais chances de ser eliminado do que o próprio Davi. Aí a Fernanda falou que eles até podem fazer muita coisa que eles veem nos outros grupos, que eles podem até ficar de plantão num Big Fone, mas eles não podem querer fazer tudo o que o Davi faz, porque o jogo do Davi é uma coisa e o jogo deles é outra coisa. Não dá para querer copiar nesse momento, porque senão o que vai acabar acontecendo? Eles é que vão acabar se dando mal. E a Fernanda falou isso pro Bila. A gente tem que pensar no nosso jogo também não ser muito semelhante ao deles. E aí, eles foram dormir, ficaram com medo de acabar a água, ficaram com medo de não dar tempo de tomar banho, porque tinha poucos litros de água ali. Tava tudo muito racionado, tava tudo muito bem limitado. E hoje, pela manhã, depois que eles acordaram e fizeram um raio-x, os kits do Taco Nada começaram a chegar. Primeiro chegou o do VIP. A Lady foi buscar esse kit e aí quando ela abriu, se deu conta que era açúcar, sal, feijão, arroz, uma lata de goiabada e aí uns temperinhos bem leves e um pouquinho de óleo. E é um kit com quantidades muito restritas mesmo. Essas quantidades restritas de arroz, feijão, goiabada, sal, temperos e óleo precisa ser uma quantidade que vai aguentar alguns dias, mesmo sendo insuficiente para todo mundo. Aí, isso foi só pro VIP. Quando foi a vez da Xepa, o Davi foi lá buscar na despensa o kit do Taco Nada. E ele ficou desolado quando viu o tão pouco que era. Era praticamente a mesma coisa do VIP, em quantidades um pouquinho maiores que as dos VIP, mas ainda assim insuficiente. Ele ficou muito pé da vida com isso, ele falou que eles vão ter que racionar o máximo possível para fazer isso aguentar um pouquinho mais de tempo. E olha, vão ter que fazer milagre com isso. O Boninho ainda não falou por quanto tempo vai ser esse Taco Nada, que pode durar um pouquinho mais, que pode durar um pouquinho menos. O Davi ficou realmente muito chateado com o Taco Nada, e ele disse que as pessoas lá dentro não estavam ligando pro coletivo, e que uma pessoa só acelerou esse processo todo. Aí ele estava contando pra Isabelle que ele foi dormir puto da vida quando descobriu que não tinha nada para comer
e que uma pessoa acelerou todo o Takunada. Nesse momento, ele estava falando especificamente da Yasmin, porque a Yasmin levou aquela estalecada de 500, depois fez um monte lá de punições para levar outras estalecadas, e aí a barrinha foi aumentando. Só que eles ainda conseguiram segurar uma semana depois disso, né? Aí a Isabelle disse que não é por causa só disso, que isso já vinha acontecendo outras vezes ali, e que de alguma forma o último pé antes do Takunada não é culpa só da Fernanda, mas que outras pessoas ali dentro igualmente contribuíram para que o Takunada viesse a acontecer. Aí o Davi disse que nesse momento já não importa mesmo, porque eles já estão no Takunada, não dá para fazer, não dá para voltar atrás, que porém quem fez isso fez para mexer com a alimentação de todos eles lá dentro, e que isso vai acabar causando uma grande confusão, que muita gente vai brigar por causa de comida. E aí a Isabelle estava falando pro Davi que o problema não foi nem a Yasmin, que o problema não foi a Fernanda, não foi a Alane, mas que os primeiros dias do BBB, eles chegaram lá e estavam muito empolgados, e que eles não entendiam como tudo aquilo funcionava, e aí eles cometeram esses vacilos ali, e aí eles realmente acabaram levando a casa pro Takunada, porque eles não entendiam como aquilo tudo funcionava. E aí, gente, eles ali ficaram comentando, acharam que estranho, porque todo mundo trocou de microfone cedo, porque provavelmente, na cabeça deles, a prova de hoje vai ser uma prova de resistência. E como o Boninho adiantou, a prova de hoje vai ser uma prova de resistência. Só que ela vai ser uma prova de resistência bem complicada, porque com pouca alimentação que eles vão ter ali ao longo do dia, muita gente vai acabar se dando mal nessa prova. Agora, por outro lado, essa prova vai favorecer quem tem o melhor preparo físico e a maior resistência à fome, que vai ser o principal ingrediente dessa prova de resistência. E eu acho que desses aí, o Davi pode estar incluído. Eu acho que o Davi pode acabar se dando bem nessa prova. Será que ele vai ter alguma chance agora? Será que a gente vai ver o Davi como líder? E aí, teve esse outro momento ali, o Davi tava de muito mau humor, o cara tava muito pé da vida. E que ele disse que ia mandar todo mundo tomar no cu mesmo, por causa de levar a casa pro Takunada, que o pessoal lá tá achando que o Takunada é algo bonitinho, que não é, que tá todo mundo agora passando necessidade. E aí a Isabelle tava dizendo pro Davi, começou agora, né? A gente ainda nem sabe como é que vai ser, a gente não comeu ainda nada. E aí ele ficou de mau humor o resto do dia mesmo. E que o Alegrete também tava lá, de mau humor. Só que aí o Alegrete disse pra ele, calma, Davi, calma. Hoje tem prova, vamos ganhar essa prova, vamos fazer alguma coisa pra gente se dar bem aqui. E aí o Davi prometeu que se ele ganhar esta prova, ele não vai dar o VIP pra ninguém. Ninguém, inclusive, inclui o Alegrete, a Bia e a Alane. Aí as meninas ali estavam conversando com o Buda. Aí o Buda disse que a mensagem do Lázaro Ramos ontem tinha sido por causa do Takunada. E aí a Pitel disse que não tinha nada a ver, que era só uma trollagem mesmo deles e tal, e que não era um aviso de que o Takunada ia acontecer. Interpreta quem quiser interpretar desse jeito, né, gente? Interpreta quem quiser. Aí depois a Pitel tava dizendo que todo mundo ali azedou as relações por causa do Takunada, que a coisa ficou muito chata ali pra eles, que o clima tá um pouquinho pesado. Aí a Lady disse que o Davi tava desesperado com isso. A Yasmin então comentou que a reação dele foi de ficar puto. Que ontem, depois que ela entrou na casa pra fazer as coisas lá dele, ele tava brigando com o Alegrete, ela viu essa briga. Aí ela contou que ela viu o Alegrete dizendo, calma, calma, amanhã isso já vai tá resolvido, amanhã vai ter comida e tal. Eles já perceberam aí que o Davi foi o mais afetado e que provavelmente eles vão pra cima do Davi por causa disso. Aí o Davi tava conversando com o Alegrete, um pouquinho antes da gente começar a gravação desse vídeo aqui,
dizendo que para ele, provavelmente esse próximo líder vai começar no Tá Com Nada e que esse Tá Com Nada vai durar mais uma semana, que eles vão ficar ali. E aí ele colocou que a principal pista disso vai ser o mercado. Se não tiver um mercado na sexta ou no sábado, só vai ter mercado na semana que vem. E aí eles vão ter que se preparar para passar uma semana inteira sem ter suprimentos, sem ter alimentos. Aí o Matheus disse que dessa vez, provavelmente, o líder só vai ter direito à imunidade e o quarto. E o Davi disse que vai ter direito à imunidade, ao quarto do líder e à indicação, mas que não vai ter nenhuma das regalias reservadas ao líder. Eu vou achar interessante quando a gente vê isso acontecendo agora. Hoje vai ter a prova do líder, hoje vai ser interessante a gente ver como é que eles vão fazer essa prova de resistência sem ter alimentos suficientes, viu? A gente vai estar aqui no Faropop ao vivo para comentar aí o começo da prova, para a gente comentar aí as reações aí, como é que vai ser a edição e o período até o momento que a gente estiver ao vivo. Conto com a audiência de vocês. Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.